Por que nós, na maioria das vezes, não sabemos lidar com o sofrimento? E muitas das vezes, quando nós sofremos, achamos que todo o sofrimento do mundo é uma culpa intrinsecamente nossa. Se vocês quiserem saber sobre o tema, espere o sinal da vinheta. Será que existe uma chave, vamos dizer assim, para acabar com o sofrimento? Sim ou não? Se verificarmos que o sofrimento ele é totalmente humano, ele é inerente humano. O sofrimento ele nasce da abstração que você tem da dor. É um estado emocional, né, provocado por um estado fisiológico. Né? E esse estado fisiológico ele pode vir, por exemplo, do nosso organismo. É um dos aspectos que nos traz sofrimento, é pensar sobre a dor que irá aparecer. Outro estado também do sofrimento é um estado que ele é totalmente do afeto, daquela pessoa que na verdade de que não gostamos, sabendo que vai, né, conversar com ela, sente aquele desagrado, né? E a abstração desse desagrado que você vai sofrer, mesmo de um modo, vamos dizer assim, adiantado, né? Você vai sofrer. Interessante, por quê? Porque você vai conversar com aquela pessoa, você vai falar, não, essa pessoa, não, então você tem uma sensação não muito boa, você vai pensar sobre essa sensação, ele vai lhe causar sofrimento. E a outra característica é do desastre. Desastres, epidemias, pandemias, perdemos sempre alguém que amamos, alguém próximo. E muitas vezes pode ser até pessoas que não temos uma relação direta, mas sofremos, né? Pensamos na sensação de dor do outro e sofremos com essa sensação de dor. Então, o sofrimento ele é uma abstração emocional de uma característica que é totalmente fisiológica. As nossas sensações, elas são totalmente fisiológicas. Se prestarmos atenção, né, verificando, por exemplo, a filosofia budista, a palavra Buda, ela vem de duas raízes, né? É Budi, né, que significa, vamos dizer assim, mente, intelecto, e dá, acima do intelecto. Interessante que se olharmos o sofrimento, nós sofremos porque estamos dentro do intelecto, não acima do intelecto e nem abaixo do intelecto. Por exemplo, os animais sofrem, os animais sentem dor. Na verdade, os animais sentem dor. Eles não sofrem. Sofrem, na verdade, é uma capacidade de abstrair da dor. Muitas vezes vemos o vídeo e falamos que os animais sofrem, sim, pegando de um sentido genérico, sim. Mas os animais, eles não pensam na dor que estão sentindo, né? Então, existe uma casta, vamos dizer assim, nesse universo búdico, da experiência búdica, que se a pessoa está abaixo do sofrimento, né? Sofrimento, ela está livre do sofrimento, porque ela não tem essa capacidade de abstrair. E a palavra Buda é aquela que está acima do sofrimento. Então, dentro da filosofia búdica, ela vê o sofrimento de uma maneira não dual. Por quê? Porque quando nós pensamos sobre o outro, nós sofremos, né? Por exemplo, não querer estar perto de uma pessoa que não gosta é sofrimento. Ficar longe de uma pessoa que gosta também, né, é sofrimento. Aliás, tudo é sofrimento. O próprio Siddhartha Gautama, ele fala dentro dessa esfera. Mas o interessante é que o princípio não dual não é você pensar nem no prazer e nem no medo, porque nós seres humanos temos uma capacidade muito grande de querer perpetuar, né? Perpetuar, na verdade, as nossas sensações, perpetuar as sensações boas e desprezar as ruins, né? Então é por isso que as pessoas entram, na verdade, nesse universo totalmente mental, porque pensamos sobre o problema. Muitas vezes nós aumentamos a realidade de acordo com a nossa fantasia
e com o medo que temos dessa nossa fantasia. Às vezes uma pedra pode se tornar uma muralha, apenas uma faísca se torna um problema enorme, porque sempre agimos, na verdade, com medo das consequências de algo que ainda não aconteceu. Então a mente, ela tem muito esse aspecto de nos atormentar. Mas será que existe alguma maneira de sair do sofrimento? Não há. E da dor? Também não. Mas podemos abstrair, na verdade, menos quando sofremos, né? Não pensar muito nas consequências das coisas que nos aconteceram, porque cada vez que nós pensamos sobre a dor e o sofrimento que passamos, entramos numa espécie de dialética, né? Uma espiral dialética, sabe? Você vai sempre afundando em mais medos, e os medos vão gerando mais fantasias vão gerando mais medo vão gerando mais fantasias, e fantasias vão gerando mais medos. Por quê? Porque saímos do real e ficamos no universo totalmente absurdo. Esse é o problema do subjetivismo atual, né? Hoje em dia as pessoas têm tanto medo de tudo e de todos. Antes de a pessoa arranjar um trabalho, já tem medo de que não vai conseguir, né? Então a pessoa despreza o universo totalmente empírico e fica no abstrato, e a pessoa entra no mundo totalmente cheio de neurose, né? Mas assim, como lidar com o sofrimento, na verdade? Há algumas coisas que deveríamos, por exemplo, de considerar, né? Por exemplo, Schopenhauer, no seu livro O Mundo como Vontade de Representação, ele fala que o sofrimento é uma realidade fundamental e inerente à vida, né? E a vida, ela tem a capacidade de frustrar os nossos desejos que temos. E com isso entramos em neurose, em culpa, e temos uma neurose de que tudo depende do nosso controle para que os nossos desejos se realizem. E muitas vezes não é assim que acontece. Mas como lidar com o sofrimento? Uma maneira de lidar com o sofrimento é, na verdade, não criarmos muitas expectativas, né, sobre as coisas, sobre os fatos que são possíveis ou não de acontecer. Deixar as coisas fluírem sem ficar sendo atormentado, na verdade, por uma fantasia. Tanto a fantasia boa, que gera ansiedade, e uma fantasia má, que nos gera até mesmo receio. E também uma coisa que deveríamos saber lidar também, né, seria com a dor, porque o sofrimento muitas vezes é uma resposta emocional à dor. Separar as duas experiências permite nos lidar com o sofrimento de uma forma muito mais eficaz. Sabemos saber o que é sofrimento e aquilo que é dor. Dor é aquilo que você sente, sofrimento é aquilo que você abstrai sobre a dor, né? Interessante que, se verificarmos as discrepâncias que tem sobre ambas, nós temos um certo arbítrio, né, de não deixar que, na verdade, o sofrimento nos molde. Mas o sofrimento não serve para nos elevar, sim ou não. Depende pela causa que você se entrega. Porque tudo aquilo que você luta, tudo aquilo que você pretende conquistar, vai ter uma espécie de sofrimento. Mas o interessante é que o sofrimento é a abstração da dor. Então você vai sempre ter uma dificuldade. Mas você pensar nessa dificuldade é que atrasa a pessoa de progredir e crescer na vida. Porque quando você pensa no seu sofrimento, a sua tendência é muito mais regredir. Então, nos ensinos búdicos, né, que nós vemos, por exemplo, no budismo tibetano, no zen budismo, fala que deveríamos cultivar um pensamento não dual, olhar a realidade como ela é, sem esperar nada de bom ou nada de ruim. Se vier algo bom, aceite. Se vier algo ruim, também aceite. Porque nós devemos entender que nada no mundo depende das nossas vontades. As coisas acontecem a todo tempo, a rigor, fora dos nossos critérios ou dentro dos nossos critérios. Então, nós temos essa mania de querer controlar, né, o nosso mundo psíquico e o nosso mundo objetivo, o nosso mundo interior, para que
tenhamos problemas e não tenhamos sofrimento. Mas o sofrimento é uma característica intrínseca à vida humana, né? Então devemos aprender que nada que acontece de acordo com as nossas vontades. E a partir daí, né, nós sabemos lidar muito mais, na verdade, com as nossas frustrações. Porque a frustração ela tem mais a dizer daquilo que esperamos da realidade, né? Ou seja, esperamos demais de alguém que ela possa nos dar aquilo que nós desejamos dela. E ninguém nos dá aquilo que desejamos dessa ou daquela pessoa. Então, o ser humano, ele sempre se frustrará por ele depender, na verdade, da opinião do outro para ser feliz. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscreva no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.